Nesse sábado, dia 2 de maio, terá início a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo eu trago para vocês quem pega quem, a situação de cada time na tabela de classificação, além das transmissões ao vivo, onde esses jogos vão passar ao vivo. Vamos começar falando aí do jogo que abre a rodada. Às 16 horas, o Botafogo vai receber o Remo, partida que acontece lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e que terá a transmissão do canal Premier. E como é que chega aí o Botafogo para esse jogo? Na rodada passada, o Botafogo empatou com o Internacional em 2-2. O mando de campo foi do Botafogo, porém, a partida aconteceu lá no estádio Mané Garrincha. Esse resultado fez o Botafogo terminar a rodada na 8ª colocação, com os mesmos 17 pontos que o Red Bull Bragantino. Porém, o Glorioso fica à frente do Massa Bruta no número de gols marcados. O Botafogo marcou 24 gols contra 15 gols do Bragantino. As duas equipes têm 5 vitórias, têm 0 gol de saldo. Porém, o Botafogo tem um jogo a menos, né? Vale destacar, o Botafogo ainda tem um jogo atrasado aí na tabela de classificação. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo esteve em campo na última terça-feira e venceu o Independente Petroleiro pelo placar de 3-0. Esse resultado aí deixou a equipe na liderança do Grupo E com 7 pontos, né? Tá ali com 2 pontos à frente do Caracas, que é o segundo colocado. E o Remo, como é que o Remo chega para esse jogo? O Remo que na rodada passada perdeu para o Cruzeiro em casa, né? O jogo aconteceu lá no estádio Baianão pelo placar de 1-0 e está em situação bastante delicada na tabela de classificação. O Leão é apenas o 19º colocado com 8 pontos, tem os mesmos 8 pontos que a Chapecoense, porém fica à frente da Chape no saldo de gols. O Remo tem menos 10 gols de saldo e a Chapecoense tem menos 12, mas a Chapecoense tem aí um jogo a menos, né? Então essa é a situação do Remo, né? Como eu falei, esse jogo terá transmissão do canal Premier. Às 8h30, clássico paulista, o Palmeiras vai receber o Santos no Allianz Parque, com transmissão do canal Premier. E como é que chegou aí o Verdão para esse jogo? Na rodada passada, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino fora de casa por 1-0 e lidera aí de forma tranquila a tabela, né? O Palmeiras tem 32 pontos contra 26 do Flamengo. O Flamengo que tem um jogo a menos, né? No momento aí são 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, né? No caso é o Flamengo e também o Fluminense, mas o Flamengo, como eu falei, tem um jogo a menos. Já pela Copa Libertadores, o Palmeiras aí vem de empate, né? Nessa última rodada, ele empatou fora de casa com a equipe do Cerro Porteño 1-1, resultado ali que deixou parte da torcida bastante irritada, né? Esse resultado deixou o Palmeiras na segunda colocação do Grupo F, com 5 pontos, 1 ponto atrás do Sport Cristal, o líder, né? Então, se no Brasileirão o Palmeiras aí tá indo muito bem, já pela Libertadores aí a equipe, né, não tem agradado muito parte aí dos torcedores aí que criticaram a equipe por causa do empate da última quarta-feira. E o Santos, como é que o Santos chega aí para esse jogo? O Santos na rodada passada empatou com o Bahia 2-2 lá em Salvador, chegou a estar vencendo por 2-0, mas depois cedeu o empate, e esse empate acabou aí deixando a equipe na zona de rebaixamento. O Santos é o 17º colocado com 14 pontos. Tem os mesmos 14 pontos que o Internacional, os dois times têm 3 vitórias, porém, no saldo de gols, o Santos fica atrás do Inter. O Santos está na zona de rebaixamento por causa de um gol. O Peixe tem menos 3 gols de saldo, o Internacional tem menos 2 gols de saldo. Então o Santos aí vai tentar sair aí da zona de rebaixamento neste sábado. E pela Copa Sul-Americana, o time esteve em campo no meio de semana, lá na Argentina contra o São Lourenço, empatou 1-1, resultado aí que deixou a equipe na última colocação no grupo D, com apenas 2 pontos, né? O Santos ali está numa situação difícil na Copa Sul-Americana, porém, o grupo ali está um pouco embolado, né? O São Lourenço, que é o líder, tem 5 pontos, né? São 3 pontos de diferença para o Santos, que é o 4º colocado, e aí na próxima rodada aí tudo pode se inverter, né? Tudo pode mudar a favor aí da equipe santista. Conforme eu falei, esse jogo terá transmissão do canal Premier. Também às 8h30, o Vitória vai receber o Coritiba, jogo que acontece lá no estádio Barradão, em Salvador, e terá transmissão também do Premier. E como é que chega aí as equipes para esse jogo? O Vitória perdeu na rodada passada para o Atlético Paranaense, 3-1, resultado aí que deixou a equipe na 13ª colocação com 15 pontos. Tem os mesmos 15 pontos que o Corinthians, porém fica à frente por causa aí do saldo de gols, né? Por conta do número de vitórias, melhor dizendo. O Vitória venceu 4 vezes e o Corinthians venceu 3 vezes, né? Então, essa é a situação do Vitória, né? O Vitória aqui, por enquanto, só tem a Copa do Brasil e também o Brasileirão aí para se preocupar, né? Descansou no meio de semana. E outro detalhe é que o Vitória tem um jogo a menos, né? O Vitória é uma daquelas equipes que tem jogo atrasado aí das primeiras rodadas do Brasileirão. E como é que chega aí a equipe do Coritiba? O Coritiba também perdeu na rodada passada, né? Perdeu para o Grêmio por 1-0, mas ocupa ali uma boa 7ª colocação. O time paranaense soma 19 pontos, né? Tá ali entre o Bahia e o Botafogo, né? Então essa é a situação das duas equipes. Aí indo agora para o jogo das 20h30, teremos aí o Atlético Paranaense recebendo o Grêmio, né? Equipes que na rodada passada venceram justamente o Vitória
e o Coritiba, né? O Atlético bateu Vitória 3-1 lá na Arena da Baixada e o Grêmio bateu o Coritiba lá em sua arena por 1-0. Esse duelo Atlético Paranaense e Grêmio vai ser disputado na Arena da Baixada e terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Amazon. E qual é a situação dos times aí na tabela de classificação? O Atlético Paranaense subiu para a quinta colocação, tem 22 pontos, né? Um ponto atrás do São Paulo, o quarto colocado, enquanto que o Grêmio aparece em 11º lugar com 16 pontos, e o Grêmio ali na rodada passada quebrou uma sequência ruim, né? De 4 jogos sem vencer. O Grêmio aí vem embalado aí por essa vitória sobre o Coritiba. E para fechar a rodada de sábado, às 21h30, teremos aí o Clássico Mineiro. O Cruzeiro vai encarar o Atlético Mineiro lá no Mineirão, transmissão do Sport TV e do Premier. E como é que essas equipes chegam aí para esse jogo? O Cruzeiro, conforme eu falei, venceu o Remo na rodada passada, 1-0. O Cruzeiro aí vem embalado de 3 vitórias consecutivas no Brasileirão. O Cruzeiro é o 12º colocado com 16 pontos. O Cruzeiro é o 12º colocado com 16 pontos, né? Aí você deve se perguntar, mas o Cruzeiro venceu 3 seguidas e tá lá na parte de baixo da tabela? Sim, o Cruzeiro, vocês se lembram, teve aí o início de campeonato muito ruim, né? E vem se recuperando. E agora já é o 12º colocado com 16 pontos. E no meio de semana, o time conquistou uma grande vitória sobre o Boca Juniors pela Copa Libertadores, 1-0. Resultado aí que deixou a equipe, ó, pegar o Cruzeiro aqui na classificação, resultado que deixou o Cruzeiro dividindo a liderança, né, com a Universidade Católica e o próprio Boca Juniors, todo mundo com 6 pontos, mas nos critérios ali de desempate da Conmebol, o Cruzeiro aparece em terceiro lugar, né? Tem toda a questão de confronto direto, enfim, um monte de coisa aí. Então o Cruzeiro, apesar de ter os mesmos 6 pontos que a Universidade Católica e o Boca, aparece ali na terceira colocação. E o Galo, né? O Atlético Mineiro não tá numa situação legal. No Brasileirão, perdeu para o Flamengo na rodada passada por 4-0 em plena Arena MRV. Né? Resultado aí que deixou o Galo na 15ª colocação com 14 pontos. E na Copa Sul-Americana, perdeu aí para o Cienciano do Peru pelo placar de 1-0 fora de casa. Resultado ali que lhe deixou na última colocação do grupo B com apenas 3 pontos. Então esses são jogos, né, desse sábado aí do Campeonato Brasileiro. São 5 partidas. O complemento da rodada vai acontecer neste domingo, né? Nesse domingo aí serão mais 5 jogos, fechando aí a 14ª rodada. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o coraçãozinho. Se não está inscrito, se inscreva aqui nessa plataforma para mais informações como essas.